Boa tarde a todos. Bon après-midi à tous. Obrigado por abrir a porta da sua casa. Merci d'ouvrir les portes de votre maison. Eu me chamo Marcelo Je m'appelle Marcelo e nós estamos em culto online. et nous sommes dans un culte en ligne. Eu sou pastor da igreja Tabernáculo Nova Aliança Je suis pasteur de l'église Tabernacle Nouvelle Alliance e tenho uma palavra para abençoar a sua vida essa tarde. et j'ai une parole pour bénir ta vie ce soir. Envia para um amigo, convide um amigo ou uma amiga para participar desse culto essa tarde. Invite tes amis à participer de ce culte cet après-midi. Hoje eu vou estar falando sobre a depressão. Aujourd'hui, je parlerai de la dépression. Eu acredito que essa é uma palavra em um tempo oportuno. Et je crois que cette parole est parfaite pour les temps que l'on vit. E eu vou pregar em francês. Et je vais prêcher en français. Nós estamos na Bélgica, Nous sommes en Belgique, mas nós temos a tradução para o português. mais nous avons la traduction pour le portugais. Então convide os seus amigos para participarem. Donc, invite tes amis à participer. Nós vamos dar 5 minutos. Nous vous donnerons 5 minutes Dentro de 5 minutos nós começaremos. et dans 5 minutes, nous débuterons. Então envia lá para os seus amigos. Alors, envoie à tes amis, Convide eles a participarem desse culto. invite-les à participer à ce Eu culte. tenho certeza que a vida deles nunca mais serão as mesmas. Je suis sûre que leur vie changera à jamais. Tem muitas pessoas sofrendo de depressão. Il y a énormément de personnes qui souffrent de la dépression. E essa palavra é uma palavra de vida. Et cette parole est une parole de vie. Uma palavra que vem e que virá de encontro às necessidades dessas pessoas. Une parole qui va rencontrer les nécessités de ces personnes. Então mande isso para um amigo. Alors, envoie ça à un ami. Convide alguém para participar. Invite quelqu'un à participer. Principalmente alguém que você sabe que está triste. Principalement quelqu'un que tu sais qui est triste. Alguém que você sabe que está com depressão. Quelqu'un que tu sais qui a la dépression. Eu tenho certeza que esta palavra irá muito ajudar essas pessoas. Je suis sûre que cette parole aidera énormément ces personnes. Então mande para os seus amigos, Alors envoie à tes amis, porque dentro de alguns minutos parce que dans quelques minutes, nós vamos começar um culto abençoado essa tarde nous débuterons un culte béni aujourd'hui com duas músicas, avec 2 chansons, uma em francês, l'une en français uma em português, et l'autre en portugais. duas músicas muito lindas 2 très belles chansons em adoração a Deus. en adoration à Dieu. Toda a nossa, ou parte da nossa equipe está aqui para nos ajudar nessa tarde. Une partie de notre équipe est ici cet après-midi pour nous E aider. mais uma vez quero agradecer a você que abriu a porta da sua casa. Et encore une fois, j'aimerais te remercier car tu as ouvert les portes de chez toi. Você que atendeu o nosso convite Toi qui as répondu à notre invitation e está aí para ser abençoado essa tarde. et qui est là pour être béni cet Tenho après-midi. certeza que você não se arrependerá. Je suis sûre que tu ne t'en repentiras pas. Deus tem uma palavra para abençoar você. Dieu a une parole pour te bénir. Que esteja na Europa, Que tu sois en Europe, que esteja na América, que tu sois en Amérique, na África, en Afrique, na Ásia. en Asie, Não importa onde você estiver, peu importe là où tu te trouves, esta palavra vai falar com você. cette parole va te parler. Deus irá abençoar sua vida essa tarde. Dieu va bénir ta vie ce soir. Nós vamos então agora começarmos a nossa reunião Nous allons donc maintenant débuter notre réunion e nós vamos começar orando, et nous allons commencer avec de la prière, pedindo a Deus para que Ele receba o nosso culto essa tarde. en demandant à Dieu qu'il puisse recevoir notre culte ce Se soir. você puder parar por um instante aí aonde você estiver Si tu peux t'arrêter pendant un instant là où tu te trouves e que você pudesse reverenciar esse momento de adoração. et que tu puisses avoir de la révérence envers ce moment d'adoration. Se você pudesse tirar apenas alguns minutos para adorar a Deus, Si tu peux enlever quelques minutes uniquement pour adorer à Dieu, aproveite. profites-en. Nós vamos orar. Nous allons prier. Pai, no nome de Jesus, Père, au nom de Jésus, receba essa tarde o nosso culto de louvor e adoração. reçois ce soir notre culte de louange et adoration. Senhor, cada pessoa que está conectada, Seigneur, chaque personne qui est connectée, Senhor, abençoe essa pessoa essa tarde. Seigneur, bénis cette personne ce Que soir. a sua palavra possa chegar em cada coração. Que ta parole puisse arriver à chaque cœur. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Nós vamos louvar o Senhor nesta hora. Nous allons louer le Seigneur en ce moment. Louve a Deus conosco Loue à Dieu avec nous e seja abençoado, et sois béni. abençoada, em nome de Jesus. Au nom de Jésus.
est un chant d'amour, une chante délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant.
Acredite, aleluia, Crois que você não é mais um escravo. que tu n'es plus esclave. O medo não pode mais te dominar. La peur ne peut plus te dominer. Não pense em largar. Ne pense pas à lâcher. Não pense em parar. Ne pense pas à arrêter. Nosso bom Deus Notre bon Dieu, é aquele que te segura pelas mãos c'est celui qui te tient par les mains e te faz passar, et te fait e traverser. te faz caminhar. Et te fait É Ele quem traverser. te guarda, C'est lui qui te garde. é Ele quem te guia, C'est lui qui te guide. é Ele quem cuida de você. C'est lui qui te protège. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te
Alléluia. Cet après-midi, Nessa tarde, j'ai un message pour bénir votre vie. eu tenho uma mensagem para abençoar a sua vida. Et le message, on va parler cet après-midi, E a mensagem que vamos falar nessa tarde est sur la dépression. é sobre a depressão. La dépression, selon l'Organisation mondiale de la santé, A depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, elle tue par jour 3000 personnes. ela mata por dia 3.000 pessoas. À chaque 30 secondes, A cada 30 segundos il y a une personne qui se tue. tem uma pessoa que se mata. À cause de la dépression, parfois ces gens se suicident. Por causa da depressão, às vezes as pessoas se suicidam. Pour prêcher ce message, Para pregar essa mensagem, j'aimerais d'abord faire une définition. eu gostaria primeiro de fazer uma definição. Qu'est-ce que c'est la dépression? O que é a depressão? O que é a depressão? La dépression, A depressão, selon la science, segundo a ciência, c'est les absences de molécules é a falta de moléculas, a ausência de moléculas qui s'appelle la noradrénaline, que se chama noradrenalina, sérotonine serotonina et dopamine. e dopamina. Ces trois molécules, Essas três moléculas, elles sont responsables elas são responsáveis pour la communication entre les cellules pela comunicação entre as células ou entre les neurones. ou entre os neurônios. Selon la science, Segundo a ciência, l'absence de ces trois molécules, a ausência dessas três moléculas, noradrénaline, noradrenalina, sérotonine serotonina et dopamine, e dopamina, cause la dépression, causa a depressão. selon la science. Segundo a ciência, Vous, qui peut-être êtes un bon conducteur, você que é um bom motorista, dans l'autoroute, na autoestrada, parfois en Europe, on ne voit pas souvent, às vezes na Europa nós não vemos isso sempre, mais en Amérique, on voit beaucoup mas na América nós vemos muito. des affiches en disant faites attention parce qu'il y a des dépressions sur l'autoroute. Placas dizendo tome cuidado porque tem depressão na estrada. Et j'aimerais attirer votre attention cet après-midi E eu quero chamar a sua atenção nessa tarde pour vous dire para te dizer: faites attention parce qu'il y a de la dépression sur notre chemin. tome cuidado porque tem depressão no nosso caminho. La dépression, elle peut atteindre même les gens qui servent à Dieu. A depressão ela pode alcançar até as pessoas que servem a Deus. Cet après-midi, j'ai réutilisé deux personnages bibliques Nessa tarde eu vou utilizar dois personagens bíblicos pour parler, comme référence pour parler sur la dépression. como referência para falar sobre a depressão. Ces hommes, ils ont eu la dépression. Esses homens, eles tiveram a depressão. Même s'ils étaient des hommes de Dieu, Mesmo que eles eram os servos de Deus, même s'ils étaient fidèles à Dieu, mesmo eles sendo fiéis a Deus, dans un moment donné de leur vie, em certo momento da vida deles, ils ont eu la dépression. eles tiveram depressão. Les deux personnages de la Bible que j'ai utilisé cet après-midi, Os dois personagens da Bíblia que eu vou usar nessa tarde, c'est Élie, c'est le prophète Élie et le prophète Jonas. é o profeta Elias e o profeta Jonas. C'est deux personnes, Estas duas pessoas, ils ont eu la dépression. eles
Eles tiveram depressão. Peut-être les gens qui connaissent la Bible sont en train de dire, mais on ne voit pas le mot dépression. Talvez as pessoas que conhecem a Bíblia estão se dizendo, eu não vejo o nome depressão. Mais lorsque nous voyons dans les lignes de l'Écriture, Mas quando nós vemos nas linhas da Escritura, nous apercevons que ces deux personnes, nós percebemos que essas duas pessoas, ils ont eu la dépression. eles tiveram depressão. Et j'aimerais cet après-midi E eu gostaria nessa tarde parler sur la dépression falar sobre a depressão et la base que j'irai utiliser. e a base que eu irei utilizar. J'ai commencé à parler dans un côté scientifique. Eu comecei a falar num contexto científico, Qu'est-ce que la science elle dit sur la dépression? o que a ciência diz sobre a depressão, Mais j'irai utiliser cet après-midi mas eu vou utilizar nessa tarde non simplement qu'est-ce que la science elle dit sur la dépression, não simplesmente o que a ciência diz sobre a depressão, mais qu'est-ce que la Bible elle dit aussi sur la dépression. mas também o que a Bíblia diz sobre a depressão. Parce que la science et la Bible, elles marchent toujours ensemble. Porque a ciência e a Bíblia andam sempre no centro. J'ai déjà parlé avec plusieurs psychologues Eu já falei com vários psicólogos et la vision c'est toujours la même. e a visão é sempre a mesma. En 1er Roi, le chapitre 19, Em 1 Reis, capítulo 19, du verset 1 à 3. do versículo 1 ao 3. Hébreux, chapitre 2, verset 14 et 15. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Cet après-midi, j'irai parler, Essa tarde eu irei falar, j'avais dit au début, sur la dépression. eu disse no começo, é sobre a depressão. Et j'aimerais vous parler sur les principales causes de la dépression. E eu gostaria de falar sobre as principais causas da depressão. Quelles sont les principales causes de la dépression? Quais são as principais causas da depressão? La première A primeira se trouve en 1er Roi, chapitre 19, se encontra em 1 Reis, capítulo 19, du verset 1 au verset 3. do versículo 1 ao 3, Et Hébreux, chapitre 2, verset 14 et 15. e Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. La première principale cause de la dépression, A primeira principal causa da depressão c'est la peur. é o medo. Nous voyons dans le texte que j'avais cité Nós vemos no texto que eu citei que un homme qui s'appelait Élie. que um homem que se chamava Elias. Élie, c'était un homme de Dieu. Elias, ele era um homem de Deus. Élie avait le courage dans son époque Elias, ele tinha coragem em sua época d'affronter le roi Akab, de afrontar o rei Acabe, d'affronter tout le royaume d'Akab, de afrontar todo o reino de Acabe, et aussi d'affronter les 850 faux prophètes qui existaient dans le royaume d'Akab. e também afrontar os 850 profetas que tinham no reino de Acabe. Vous voyez qu'Élie était un homme courageux. Vocês podem ver que Elias era um homem corajoso. Élie était un homme vaillant. Elias era um homem valente. Mais dans le texte que nous avons lu, Mas no texto que nós lemos, ou que j'avais cité, o que eu citei, vous voyez qu'Élie reçoit un message. vocês podem ver que Elias ele recebe uma mensagem. Si c'était dans nos jours actuels, Se fosse nos nossos dias atuais, c'est peut-être un SMS, seria talvez um SMS un message, ou uma mensagem, ou via Facebook, ou uma mensagem via Facebook, ou peut-être en utilisant d'autres moyens de communication. ou talvez usando outros meios de comunicação. Alors, lorsque Élie il
a reçu ce message, Então, quando Elias recebeu essa mensagem, l'homme qui avait affronté 850 faux prophètes, o homem que tinha afrontado 850 profetas, le roi et son royaume, o rei e seu reino, maintenant cet même homme, e agora este mesmo homem il a peur d'une femme. tem medo de uma mulher. Écoutez bien. Escute bem. Est-ce que vous pensez que ça c'est quelque chose de naturel? E você, será que você pensa que isso é alguma coisa natural? Un homme qui Homem que affronte 850 autres hommes afrontou 850 outros homens qui étaient des faux prophètes. que eram falsos profetas. Un homme avec le courage d'affronter le roi. Homem com coragem de afrontar o rei. Maintenant, cette même personne Agora essa mesma pessoa reçoit un message d'une femme. recebe uma mensagem de uma mulher. Et cet homme maintenant, il a peur. E esse homem agora está com ele. Peut-être ça c'est votre situation aujourd'hui. Talvez esta é a sua situação hoje. Peut-être dans votre vie, vous avez déjà vaincu plusieurs grandes batailles. Talvez na sua vida você já venceu várias e grandes batalhas. Vous avez déjà affronté beaucoup de choses. Você já afrontou muitas coisas. Mais aujourd'hui, Mas hoje vous n'avez pas même le courage d'affronter une situation simple. você não tem nem mesmo coragem de enfrentar uma situação simples. Peut-être c'est parce que vous êtes malade. Talvez seja porque você está doente. Peut-être c'est parce que vous êtes en dépression. Talvez seja porque você está com depressão. Mais j'ai une parole de vie pour vous cet après-midi. Mas eu tenho uma palavra de vida para você nessa tarde. Si vous restez en écoutant ces messages juste à la fin, Se você fique e escute essa mensagem até o fim. j'irai parler des principaux causes. E eu irei falar das principais causas. J'irai parler des principaux symptômes de la dépression. Eu vou te falar também dos principais sintomas da depressão. Mais j'irai cet après-midi aussi vous offrir le chemin de la guérison de la dépression. Mas eu irei também nessa tarde te oferecer o caminho para a cura da depressão. Alors, restez en écoutant ces messages juste à la fin. Então fique e escute essa mensagem até o fim. J'avais dit, je veux répéter. Eu disse e vou repetir. La première principale cause de la dépression, c'est la peur. A primeira principal causa da depressão é o medo. La peur, c'est l'absence de courage. O medo é a falta de coragem. Et mais est-ce que comment on va recevoir le courage? E como receberemos a coragem? Nous recevons le courage, c'est par la foi. Nós recebemos a coragem pela fé. Nous recevons le courage, c'est à travers de la foi. Nós recebemos a coragem através da fé. Et qu'est-ce que c'est la foi? E o que é a fé? La foi, selon Hébreux chapitre 11. A fé, segundo Hebreus capítulo 11. La foi, c'est la certitude des choses que nous attendons. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Même si nous ne voyons pas, Mesmo se nós não a vemos. mais nous savons, Mas nós dans sabemos, le plus profond de notre cœur, no mais profundo do nosso coração, nous savons et nous avons la certitude nós sabemos e nós temos a certeza que Dieu il est avec nous. que Deus ele está Et conosco. lorsque vous savez Então, quando vocês sabem qu'il y a quelqu'un puissant que tem alguém poderoso derrière vous, atrás de vocês, ça vous donne du courage. isso te dá coragem. Lorsque nous savons Quando nós sabemos que nous avons une armée puissante, que nós temos um exército poderoso, une armée puissante pour nous protéger, um exército poderoso para nos proteger, quelqu'un puissant pour nous protéger, alguém poderoso para nos proteger. ça va nous donner toujours du courage. Isso vai nos dar sempre a coragem. Et si vous avez Dieu, E se você tem Deus, et si vous lui acceptez e aujourd'hui, se você o aceite hoje, vous aurez du courage. você terá coragem. Parce que vous aurez derrière vous quelqu'un qui est puissant. Porque você terá alguém atrás de você que é poderoso. C'est pour ça que le psalmiste David a dit, É por isso que o salmista Davi disse: même si je marche par la vallée obscure,
Mesmo se eu ande pelo vale escuro, je ne crains rien. eu não tenho medo de nada. Pourquoi? Por quê? Parce que Dieu, il est avec moi. Porque Deus ele está comigo. Alors je veux répéter, Então eu vou repetir. une des principales causes Dos principais causas d'une dépression, da depressão c'est la peur. é o medo. Il apporte l'absence du courage. E o medo é a falta de coragem. Le courage, il vient par la foi, E a coragem ela vem pela fé, par la certitude en toi-même. pela certeza em você mesmo. Même si vous ne voyez pas, Mesmo se você não vê, vous êtes sûr você tem que certeza vous êtes bien que protégé. você está bem C'est protegido. mon cas cet après-midi. Nessa tarde, C'est mon cas cet é après-midi. o meu caso nessa tarde. Je crois dans cette protection invisible. Eu creio nessa proteção invisível. Je crois que dans la parole Eu creio que na palavra qui dit que diz que l'ange du Seigneur Dieu, que o anjo do Senhor il Deus est autour de nous pour nous protéger. está em nossa volta para nos proteger. Lorsque nous croyons en cela, Então, quando cremos nisso, ça va produire la foi en nous. isso vai produzir a fé em nós. Ça va produire le courage en nous. Isso vai produzir a coragem em nós. J'avais dit, je veux répéter, Eu disse e vou repetir. une des principales causes de la dépression, c'est la peur. Uma das principais causas da depressão é o medo. Et la peur, elle vient pour l'absence de la foi. E o medo vem pela falta de fé. J'avais dit que la foi, c'est la certitude des choses que nous attendons. Eu disse que Que la foi, c'est la certitude des choses que nous attendons. eu disse que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Et la foi, elle vient E a fé ela vem en écoutant escutando, la parole ouvindo de Dieu. a palavra de Deus. Pendant que vous êtes en train de m'écouter cet après-midi, Enquanto você está me ouvindo nessa tarde, Dieu est en train de produire, de mettre la foi dans votre cœur. Deus está produzindo e colocando a fé no seu coração. Parce que la foi, elle vient pour en écoutant la parole de Dieu. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. J'avais dit qu'une des principales causes de la dépression, c'est la peur. Eu disse que uma das principais causas da depressão é o medo. Une deuxième principale cause de la dépression E uma segunda principal causa da depressão se trouve en Jonas, se encontra em Jonas, le chapitre 4, verset 2. no capítulo 4, versículo 2. Hébreux chapitre 12 et le verset 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. La deuxième principale cause de la dépression, A segunda principal causa da depressão c'est le manque de pardon. é a falta de perdão. J'avais dit au début Eu disse no começo que la première principale cause de la dépression, c'est la peur. que a primeira e principal causa é o medo. J'avais dit au début Eu disse no começo que une des principales causes de la dépression, c'est la peur. que uma das principais causas da depressão é o medo. Que la peur, c'est l'absence de courage. Que o medo é a falta de coragem. Et nous voyons dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. E vemos em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e Que 15 Jésus, il a pris notre nature humaine. que Jesus ele pegou a nossa natureza humana. C'est pour ça que Jésus il est venu sur terre en chair. É por isso que ele veio sobre a terra em carne, Pour vraiment passer pour les mêmes choses que nous passons. para passar pelas mesmas coisas que nós passamos. Et dit l'Écriture E diz a Escritura que Jésus il était mort sur la croix. que Jesus ele foi morto sobre a cruz Et sur la croix, il a vaincu le diable. e sobre a cruz ele venceu o diabo. C'est lui qui avait la puissance sur la peur. Aquele que tem o poder sobre o medo. C'est lui qui avait la puissance sur la peur. É ele que tinha o poder sobre o medo. Mais Jésus, il a vaincu le diable. Mas Jesus ele venceu o diabo. Jésus, il a piétiné le diable. Jesus ele pisoteou o diabo. Jésus, il a vaincu le diable Jesus ele venceu o diabo pour élever de vous para tirar de você la peur de la mort. o medo da morte. Ça, c'est la
première principale cause de la dépression. Essa é a primeira principal causa da depressão. La deuxième principale cause de la dépression, A segunda principal causa da depressão c'est le manque de pardon. é a falta de perdão. J'ai cité Jonas chapitre 4, verset 2. Eu citei Jonas capítulo 4, versículo 2. J'ai cité Hébreux 12, le verset 15. Eu citei Hebreus 12, no versículo 15. Vous voyez que Jonas aussi, il est tombé en dépression. Vocês podem ver que Jonas também, ele caiu em depressão. Jonas était un prophète de Dieu. Jonas era um profeta de Deus. Mais un jour, Dieu envoie Jonas pour prêcher aux Syriens. Um dia Deus envia Jonas para pregar para os sírios. Mais Jonas ne voulait pas y aller. Mas Jonas, ele não queria ir. Alors Jonas, enfin, il accepte d'aller. Então Jonas, enfim, ele aceita ir. Et lorsqu'il arrive, il prêche le message. Então quando ele chega, ele prega a mensagem. Et le message était E a mensagem era que le peuple syrien, il devait se convertir. que os povos da Síria deviam se converter, Parce que sinon, ce peuple serait détruit. porque senão eles seriam destruídos. Alors, Então, qu'est-ce qui s'est o passé? que aconteceu? Le peuple syrien s'est repenti. Os sírios, eles se arrependeram. Alors Dieu a pardonné les Syriens de l'époque. Então Deus, ele perdoou aquele povo daquela época. Mais Jonas n'était pas content. Mas Jonas não ficou contente, não estava contente. La même personne qui avait le message, A mesma pessoa que tinha a mensagem, le message de vie, a mensagem de vida, la même personne qui prêchait la a repentance, mesma pessoa que pregava o arrependimento, n'acceptait pas la repentance. ele não aceitou o arrependimento. Peut-être ça c'est votre cas. Talvez esse é o seu caso. Peut-être ça c'est notre cas. Talvez este é o nosso caso. Que parfois nous prêchons la repentance, Que às vezes nós pregamos o arrependimento, mais parce que nous avons un souci en nous. mas porque nós temos um problema em nós. Parce que peut-être on a subi des violences sexuelles quand nous étions des enfants. Ou talvez porque nós sofremos violências sexuais quando éramos crianças. Ou peut-être nous avons subi d'autres choses terribles dans nos vies. Ou talvez nós sofremos outras coisas terríveis em nossas Et vidas. aujourd'hui, nous n'arrivons pas à pardonner. E hoje nós não conseguimos a perdoar. Peut-être vous qui êtes en train de m'écouter cet après-midi, Talvez você que está me ouvindo nessa tarde, vous avez des marques profondes dans votre âme. você tem marcas profundas em sua alma. Parce que vous avez été blessé pendant que vous étiez encore un enfant. Porque você foi machucado quando você ainda era uma criança. Vous étiez abusé, violé, Você foi abusada, violada, maltraité por quelqu'un. maltratada por alguém. Et aujourd'hui, vous êtes en dépression. E hoje você está com depressão. Vous étiez déjà chez le psychologue. Você já foi no psicólogo. Vous étiez déjà chez le psychiatre. Você já foi ao psiquiatra. Vous prenez des médicaments pour essayer de soulager un peu la souffrance. Vocês tomam medicamento para tirar um pouco o sofrimento. Mais j'ai un message de vie pour vous cet après-midi. Mas eu tenho uma mensagem de vida para você nessa tarde. Peut-être la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, Talvez a situação que nós estamos vivendo hoje, peut-être la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, talvez a situação que você está vivendo hoje, elle est possible d'être résolue simplement avec le pardon. ela é possível de ser resolvida simplesmente com o perdão. Alors pardonnez. Então perdoe. Je sais qu'une voix est en train de dire dans votre intérieur, pasteur, comment j'irai pardonner une telle situation? Eu sei que uma voz está dizendo no seu interior: pastor, como que eu vou perdoar essa situação? Pasteur, moi j'étais la victime. Pastor, eu fui a vítima. Oui, je sais. Sim, eu sei. Oui, Dieu, il sait très bien cela. Sim, Deus sabe muito bem isso. Mais si vous ne pardonnez pas, Mas se você não perdoa, vous ne serez jamais libéré Você- de la dépression. você nunca será libertado da depressão. Peut-être que vous êtes en train de me demander, mais comment je ferai pour libérer le pardon?
pardon. Talvez você está se perguntando como eu farei para liberar o perdão. Je veux vous expliquer comment libérer le pardon. Eu vou te explicar como liberar o perdão. Je sais que ce n'est pas facile. Eu sei que não é fácil. Une des raisons pour laquelle je suis venu en Belgique, Uma das razões pela qual eu vim à dès Bélgica, la première fois, a primeira vez, c'était parce que je ne pardonnais pas. é porque eu não perdoava. Mais la 12e fois, je suis venu comme missionnaire. Mas a segunda vez eu vim como missionário. Mais la première fois, je suis venu parce que je ne pardonnais pas quelqu'un. Mas a primeira vez eu vim porque eu não perdoava alguém. Et un jour, le Saint-Esprit m'a parlé puissamment. Dia o Espírito Santo me falou poderosamente. Il m'a dit, Marcelo, vous devez pardonner. Ele disse, Marcelo, você tem que perdoar. Et je disais, non, je ne pardonnerai pas. Eu dizia, não, eu não vou perdoar. Pourquoi? Porque Parce que c'était moi la personne qui avait le préjudice. Porque era eu a pessoa que tinha tido prejuízo. Je disais, non, ce n'est pas juste. Eu disse, não, isso não é justo. Jésus m'a dit, Jesus me disse, oui, Marcelo, sim, Marcelo, mais sur la croix aussi. mas sobre a cruz também. Moi aussi, je n'avais pas commis aucun crime. Eu também não cometi nenhum crime. Je n'avais pas de péché. Eu não tinha pecado. Mais j'ai assumé votre péché et le péché de toute humanité pour vous délivrer. Mas eu assumi o seu pecado e o pecado de toda a humanidade para livrá-los. Jésus m'a appris quelque chose d'extraordinaire. Jesus me ensinou alguma coisa extraordinária. Il m'a dit, Marcelo, Ele me disse, Marcelo, pardonner, perdoe. c'est assumer le préjudice. Perdoar é assumir o prejuízo. Pardonner, c'est assumer le préjudice. Perdoar é assumir o prejuízo. Comment? Como? Par exemple, Por exemplo, vous m'avez prêté, par exemple, 500 euros, 500 reais. você que talvez me emprestou 500 euros ou 500 reais. Les années sont passées Os anos se passaram et je n'avais pas le moyen de vous payer. e eu não tive meio para te pagar. Mais vous remarquez qu'à chaque fois que nous rencontrons, je suis mal à l'aise. Mas você se dava conta que a cada vez que nós nos encontramos, eu estava mal. Vous voyez qu'il y avait une inquiétude en moi. Você via uma preocupação em mim. Parce que je devais quelque chose à vous. Porque eu te devia alguma coisa. Parce que j'ai pris 500 euros prêtés. Porque eu tinha pegado 500 euros emprestado. Ou 500 reais. Ou 500 reais. Mais je n'avais pas le moyen de rembourser cette dette. Mas eu não tinha um meio para te pagar essa dívida. Mais vous qui m'avez prêté cette somme d'argent, Mas você que me emprestou essa soma de dinheiro, un jour, en voyant ma situation dia olhando para a minha situação de pauvreté, de pobreza, vous va décider de me pardonner les 500 euros que vous m'avez prêtés. então você decide a me perdoar os 500 euros que você me emprestou. Mais pour pardonner les 500 euros que vous m'avez prêtés, Mas para perdoar os 500 euros que você me emprestou, qu'est-ce qui se passera? o que acontecerá? Vous resterez dans le préjudice, n'est-ce pas? Você ficará com prejuízo, não é? Oui, bien sûr. Sim, com certeza. Alors, vous arrivez auprès de moi en disant, Marcelo, vous n'avez plus besoin de me payer les 500 euros. Então você vai chegar perto de mim e dizer, Marcelo, você não precisa mais me pagar os 500 euros. Lorsque vous dites, Então quando você diz, à moi, vous n'avez plus besoin de me payer les 500 euros, para mim que eu não preciso mais te pagar os 500 euros, vous êtes en train d'assumer le préjudice. você está assumindo o prejuízo. Et lorsque vous avez assumé le préjudice, Então quando você assume o prejuízo, vous êtes en train de me libérer le pardon. então você está me liberando um Et perdão. une fois que vous faites cela, E uma vez que você fez isso, vous n'aurez plus de courage de me demander de l'argent. você não terá mais coragem de pedir o dinheiro. Pourquoi? Por quê? Parce que dans votre être intérieur, Porque no seu ser interior, vous avez assumé la dette. você assumiu a dívida. Et alors vous avez me pardonné. Então você me perdoou. Et le message que j'ai pour votre vie cet après-midi, Então a mensagem que eu tenho para você nessa tarde: pardonnez.
perdoe. Le pardon, c'est quelque chose conditionnel. O perdão é alguma coisa condicional. Le pardon, il est toujours conditionnel. O perdão é sempre condicional. Vous avez le pardon si vous pardonnez. Você tem o perdão se você perdoar. Si vous ne pardonnez pas, Se você não perdoa, vous n'avez pas le pardon. você não tem o perdão. C'est ça que Jésus a dit. É isso que Jesus disse. Si vous pardonnez, Se você perdoa, vous serez pardonné. você será perdoado. Mais si vous ne pardonnez pas, Mas se você não perdoa, vous ne serez pas pardonné. você não será perdoado. Alors, les deux principaux causes de la dépression. Então, as duas principais causas da depressão. J'avais dit la première, c'est la peur. Eu disse a primeira é o medo. La deuxième, c'est le manque de pardon. A segunda é a falta de perdão. Maintenant, je parlerai des principaux symptômes de la dépression. E agora eu te falarei dos principais sintomas da depressão. Quels sont les principaux symptômes de la dépression? Quais são os principais sintomas da depressão? Le premier O primeiro se trouve en Jonas, le chapitre 1, le verset 3. se encontra em Jonas capítulo 1, versículo 3. 1er Roi, chapitre 19, verset 3 et 4. 1 Reis capítulo 19, versículo 3 e 4. Le premier symptôme de la dépression, un des premiers symptômes de la dépression, Dos primeiros sintomas da depressão c'est l'envie de fuir. é a vontade de fugir. C'est ça qui s'est passé avec Élie. Foi isso que aconteceu com Elias. C'est ça qui s'est passé avec Jonas. Foi isso que aconteceu com Jonas. Lorsqu'ils étaient confrontés avec la dépression, Quando eles foram confrontados com a depressão, ces hommes n'avaient plus le même courage qu'ils avaient avant. esses homens não tinham mais a mesma coragem que eles tinham antes. Mais ils avaient l'envie de fuir. Mas eles tinham vontade de fugir. Peut-être ça, c'est votre situation. Talvez essa é a sua situação hoje. Vous êtes en train de vivre une vie. Você está vivendo uma vida. Pendant tout le temps, vous êtes en train de déménager. Em todo o tempo você está mudando. Vous êtes en train de déménager tout le temps. Você está mudando todo o tempo. Une fois, vous êtes en Belgique. Uma vez você está na Bélgica. L'autre, vous êtes au Brésil. E outra você está no Brasil. L'autre, vous êtes aux États-Unis. Outra você está nos Estados Unidos. L'autre, vous êtes au Portugal. Outra você está em Portugal. Vous n'arrêtez plus. Você não para mais. Pourquoi? Por quê? Parce que vous êtes en train de fuir de quelque chose qui perturbe ton âme. Porque você está fugindo de alguma coisa que está perturbando a sua alma. Ça, c'est peut-être un des symptômes de la dépression E isso talvez seja dos sintomas da depressão qui est en train de vous fouetter. que está te batendo. Faites attention avec cela. Tome cuidado com isso. Peut-être vous êtes en train de fuir de tous les genres de problèmes. Talvez você está tentando fugir de todos os tipos de problemas. Vous ne savez pas affronter plus les difficultés. Você não sabe mais enfrentar as dificuldades. Peut-être vous êtes en train de faire comme dit le psalmiste David dans le psaume 55. Talvez você está fazendo como disse o salmista Davi no Salmo 55. Il a dit, Seigneur, Ele disse: Senhor, j'aimerais avoir des ailes. eu queria ter asas. Si j'avais des ailes, Se eu tivesse asas, j'irais voler bien loin de la tempête. eu voaria bem longe da tempestade. Dans le désert, j'irais faire ma maison. E no deserto eu farei a minha casa. Mais Dieu n'a pas donné à David des ailes. Mas Deus não deu para Davi asas. Mais Dieu a appris David à affronter ses problèmes. Mas Deus ensinou Davi a enfrentar os seus problemas. Dieu non plus, il ne te donne non plus des ailes. Deus ele não te dá asas. Mais Dieu il te donne la capacité de résoudre les problèmes. Mas Deus ele te dá a capacidade para resolver os seus Et problemas. c'est pour cela qu'il aujourd'hui, il est en train de mettre la foi dans votre cœur. É por isso que hoje ele está colocando a fé no seu coração. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est en train de vous aider à pardonner. É por isso que hoje ele está te ajudando a perdoar. Un des symptômes de la dépression, c'est l'envie de fuir. Dos sintomas da depressão é a vontade de fugir. Un deuxième symptôme de la dépression, Segundo sintoma da depressão se trouve en Jonas au chapitre 1, verset 5. se encontra em Jonas capítulo 1, versículo 5. 1er Roi, chapitre 19, verset 5. 1 Reis capítulo 19, versículo 5. C'est dormir beaucoup. É dormir muito. Peut-être ça c'est votre situation.
Talvez essa é a sua Ce situação. n'est pas à cause du confinement, Não é por causa do confinamento, mais dans votre vie quotidienne. mas na sua vida cotidiana. Même s'il n'avait pas cette situation de coronavirus, Mesmo se não tivesse a situação do coronavírus, votre vie c'est dormir. a sua vida é dormir. Mais ce n'est pas dormir pour vraiment se reposer, Mas não é dormir para se repousar, mais c'est dormir pour essayer d'oublier les soucis. é dormir para tentar esquecer os problemas. Un deuxième symptôme d'une personne avec de la dépression, Segundo sintoma com uma pessoa com depressão c'est quelqu'un qui dort beaucoup é alguém que dorme muito, ou parfois ne dort rien. ou às vezes não dorme nada. Mais dans tous les deux cas, Mas em todos os dois casos, la personne elle est en train de végéter. a pessoa está vegetando. La personne elle essaye de toute façon A pessoa ela tenta de todas as maneiras d'échapper de quelque chose qui est en train de la frapper. de escapar de alguma coisa que está te batendo. Un troisième symptôme de la dépression Terceiro sintoma da depressão se trouve en Jonas chapitre 1 verset 12. se encontra em Jonas capítulo 1, versículo 12. Jonas chapitre 4 verset 9. Jonas capítulo 4, versículo 9. 1er roi 19, le verset 4. 1 Reis 19, versículo 4. L'envie de mourir. A vontade de morrer. Vous voyez que Élie, Vocês podem ver que Elias, un homme de Dieu, homem de Deus, depuis qu'il est tombé en dépression, depois que ele caiu em depressão, il a demandé à Dieu la mort. ele pediu a Deus a morte. Élie, il ne supportait plus la vie. Elias, ele não suportava mais a vida. Nous voyons aussi Jonas, Nós vemos também Jonas, comme il ne pardonnait pas. como ele não perdoava. Lorsqu'il a vu Dieu Então, quando ele viu Deus guérir tout un pays, toute une ville, curar todo um país, toda uma cidade, Jonas, il n'acceptait pas. Jonas, ele não aceitou. Et Élie et Jonas, ils demandent à Dieu la même chose. E Elias e Jonas, ele pede a Deus a mesma coisa. Ils ont demandé la mort. Eles pediram a morte. Peut-être ça, c'est votre situation. Talvez essa é a sua situação. Vous n'avez pas le courage Você não tem a coragem d'enlever votre vie. de levantar a sua vida, de tirar a sua vida. Vous n'avez pas le courage de tirer votre propre vie. Você não tem, talvez você não tenha coragem de tirar a sua própria vida. Mais vous êtes en train de dire, Dieu, Mas você está dizendo: Deus, tue-moi. me mate. Dieu, tue-moi. Deus, me mate. Je ne supporte plus cette vie de Eu souffrance. não suporto mais essa vida de sofrimento. Ça, c'est un signe. Un des symptômes que vous êtes en dépression. Isso é um sinal, um sintoma que você está com depressão. Vous avez besoin d'aide. Você precisa de ajuda. Vous ne pouvez pas rester toute seule dans cette situation. Você não pode ficar sozinha nessa situação. Vous avez besoin d'aide. Você precisa de ajuda. Il y a des professionnels qui peuvent vous aider, Tem profissionais que podem te ajudar, comme les psychiatres, les psychologues. como os psiquiatras, os psicólogos. Mais je connais quelqu'un en plus, Mas eu conheço alguém a mais, capable de vous guérir complètement de la dépression. capaz de te curar completamente da depressão. Son nom c'est Jésus-Christ. O seu nome é Jesus Cristo. Son nom c'est O Jésus-Christ. seu nome é Jesus Cristo. Vous avez besoin d'aide. Você precisa de ajuda. Si vous avez l'envie de fuir de tout, Se você está com vontade de fugir de tudo, et puis c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui e talvez vous êtes dépendant de substances illicites. talvez é por isso que hoje você está dependente de substâncias ilícitas. Ou peut-être vous dormez ou vous ne dormez pas.
Ou talvez você dorme muito ou não dorme. Mais dans tous les deux cas, vous êtes en train de végéter dans votre vie. Mas nos dois casos você está vegetando em sua vida. Ou vous, Ou você qui a envie de mourir. que tem vontade de morrer. J'aimerais vous dire cet après-midi, vous avez besoin de Jésus. Eu quero te dizer nessa tarde, você precisa de Jesus. Vous avez besoin d'aide. Você precisa de ajuda. Je connais quelqu'un capable de t'aider. Eu conheço alguém capaz de te ajudar. Je connais quelqu'un capable de vous guérir cet après-midi. Eu conheço alguém capaz de te curar nessa tarde. J'ai plusieurs personnes dans cette église Eu tenho várias pessoas nessa igreja qui ont été guéries de la dépression. que foi curado da depressão. Des personnes qui ont fréquenté des psychologues, des psychiatres. Pessoas que frequentaram aos psicólogos, aos psiquiatras. Et ça les aidait un peu dans leur vie. Isso os ajudaram um pouco em suas vidas. Mais elles ont été guéries ici. Mas elas foram curadas aqui. Lorsque j'ai été en train de prêcher ce message à eux, Quando eu estava pregando essa mensagem para eles, en disant de l'importance de la foi, dizendo da importância da fé, en disant de l'importance de libérer le pardon, dizendo da importância de liberar o perdão. les symptômes de la dépression, Os sintomas da depressão c'est l'envie de fuir, é a vontade de fugir, dormir beaucoup ou rien dormir, dormir muito ou dormir quase nada, et l'envie de mourir. e a vontade de morrer. Maintenant, Agora, je vous laisser, eu vou te deixar à mon avis, la meilleure partie de ce message. no que eu penso a melhor parte dessa mensagem. À mon avis, vraiment, c'est la meilleure partie. Que eu acho que seja a melhor parte. Et le meilleur, je laissé pour le derrière. E o melhor eu deixei para o fim. J'aimerais parler Eu gostaria de falar comment se libérer de la dépression. como se libertar da depressão. Comment se libérer de la dépression. Como se libertar da depressão. En 1er Roi, chapitre 19, Em 1 Reis, capítulo 19, du verset 5 au verset 8. do versículo 5 ao 8, Et Jean, chapitre 6, João, capítulo 6, du verset 35 au 54. do versículo 35 ao 54. Ici, Dieu, il nous donne la recette. Aqui Deus ele nos dá a receita. Comment se libérer de la dépression? Como se libertar da depressão? En se nourrissant bien. Se alimentando bem. En se nourrissant bien. Se alimentando bem. Mais en se nourrissant bien de quoi? Mas se alimentando bem de quê? Je sais que vous êtes en train déjà en disant, mais je suis en train de bien nourrir. J'ai besoin même d'aller dans la salle de gym parce que j'ai gagné du poids. Eu sei que você está dizendo que eu estou comendo bem. Talvez eu tenha que ir na ginástica porque eu estou ganhando peso. Parce que je ne travaille pas, je suis juste en train de manger. Porque eu não estou trabalhando, eu estou apenas comendo. Mais la nourriture que j'aimerais vous parler cet après-midi, Mas o alimento que eu quero te falar nessa tarde ce n'est pas cet aliment physique, não é esse alimento físico, mais l'aliment que j'aimerais vous parler, mas o alimento que eu gostaria de te falar c'est la nourriture, é este alimento. cet aliment Este qui alimento s'appelle la Bible. que se chama Bíblia. Ça, c'est la parole de Dieu. Essa é a palavra de Deus. Dans chaque être humain, E em cada ser humano, nous sommes composés de corps, âme et esprit. nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Mais chaque être humain, il a un vide dans son esprit. Mas cada ser humano tem um vazio no seu espírito. Et cette vide, il est rempli simplement pour Dieu. E esse vazio, ele só enche simplesmente por Deus. Seulement Dieu est capable de remplir le vide qui se trouve dans l'esprit de chaque être humain. Somente Deus é capaz de encher o vazio que tem no espírito de cada ser humano. Et c'est pour ça que cet après-midi, je viens vous dire, E é por isso que nessa tarde eu venho te dizer: si vous aimeriez être libéré de la dépression, se você gostaria de ser liberto da depressão, vous avez besoin de bien nourrir votre esprit et âme você precisa alimentar bem o seu espírito e a sua avec alma la parole de Dieu. com a palavra de Mais Deus. comment?
Mas como? Vous devez lire la parole de Dieu. Você tem que ler a palavra de Vous Deus. devez écouter la parole de Dieu. Você tem que ouvir a palavra Et de c'est ça Deus. que vous êtes en train de faire cet après-midi. É isso que você está fazendo nessa Vous tarde. êtes en train de nourrir votre esprit et âme cet après-midi. Você está alimentando o seu espírito e alma nessa tarde. C'est très important cela. Isso é muito importante. Comment se libérer de la dépression? Como se libertar da depressão? Vous avez besoin de nourrir bien votre esprit et âme. Você precisa alimentar bem o seu espírito e a sua alma. Nourrez-vous votre esprit, votre âme avec la révélation de la parole de Dieu. Alimentar o seu espírito e a sua alma com a revelação da palavra de Deus. Pas avec les informations des journaux. Não com as informações de jornais. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de nourrir leurs esprits et âmes avec des informations. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que estão enchendo o seu espírito, alimentando o seu espírito e alma com muitas informações. Mais j'aimerais vous conseiller cet après-midi. Mas eu gostaria de te aconselhar nessa tarde. Si vous êtes en dépression, Se você está com depressão, nourrissez vos âmes avec la parole de Dieu. alimenta sua alma com a palavra de Deus. Gaspillez du temps pour lire la parole, Gasta tempo para ler a palavra, pour relire la parole, para reler a palavra, méditer dans la parole, meditar na palavra, écouter la parole de ouvir Dieu. a palavra de Deus. Et ça E isso va vous libérer de la dépression. vai te libertar da depressão. Remplis votre vie de cette révélation de Dieu. Enche a sua vida com essa revelação de Et Deus. pas des informations de ce E monde. não com as informações deste mundo. Deuxième, Segundo, comment se libérer de la dépression? como se libertar da depressão? En 1er Roi chapitre 19 verset 10. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Matthieu 26 verset 41. Mateus 26, versículo 41. Vous aimeriez être libéré de la dépression? Você gostaria de ser liberto da depressão? Si vous aimeriez être libéré de la Se dépression, você gostaria de ser libertado da depressão, vous devez parler avec Dieu. você tem que falar. Vous avez besoin de parler avec Você precisa de falar com Deus. Dieu. Deus, C'est le psychologue des psychologues. Ele é o psicólogo dos psicólogos. Il est le psychiatre des psychiatres. Ele é o psiquiatra dos Vous psiquiatras. voyez comment Dieu a traité Élie. Vocês veem como Deus tratou Elias? Lorsqu'Élie l'a fui, Então, quando Elias estava fugindo, selon la Bible, segundo a Bíblia, Élie elle va dormir un profond sommeil. Elias ele estava dormindo em um profundo sono. Et à ce moment, Dieu il réveille. E é este momento que Deus revela para Elias. Il va donner pour Élie Ele vai dar a Elias les choses qui vont guérir. coisas que vão curá-lo. Guérir Élie de la dépression. Curar Elias da depressão. J'avais dit la première, c'est la nourriture. Eu disse a primeira é o alimento. Alors Dieu il va donner le pain Então Deus ele dá o pão et l'eau pour Élie. e a água para Elias. Vous savez, Jésus dit Você sabe, Jesus disse en Jean, em João, le chapitre no capítulo 6, capítulo 6, à partir du verset 35, a partir do versículo Jésus 15, dit, Jesus je diz, suis le pain de la vie. eu sou o pão da vida. C'est lui, É Ele, non, aquele, c'est lui qui se nourrit de moi. aquele que se alimenta de mim, Il n'aurait jamais la faim. ele nunca terá fome. Je suis l'eau de la vie. Eu sou a água da vida. C'est lui qui boit de moi. Aquele que beber de mim, Il n'aurait jamais soif. ele não terá jamais sede. Dieu peut guérir Élie. Deus, para curar Elias, Il a donné à Élie la nourriture, ele deu a Elias alimento, le pain o pão et l'eau. e água. Qui ça, c'est une typologie de la parole de Dieu. E isso é a tipologia da palavra de Deus. Deuxième méthode que Dieu va utiliser pour guérir Élie. Segundo método que Deus vai utilizar para curar Elias, Dieu, il va parler avec Élie. Deus ele vai falar com Elias. Et maintenant, E agora, Dieu il est en train de vous parler cet après-midi. Deus está falando com você nessa tarde, N'est-ce pas? não é? Dieu est en train de vous parler cet après-midi, n'est-ce pas? Deus ele está te falando nessa tarde, não é? Oui.
Pourquoi Dieu est en train de vous parler cet après-midi? Por que Deus está te falando nessa tarde? Parce que Dieu, Porque Deus, il veut que vous parlez avec lui aussi. Ele quer que você fale com Ele também. Si vous voulez être guéri de la Se dépression, você quer ser curado da depressão, vous devez parler avec Dieu. você tem que falar com Deus. Dieu a commencé à dire Élie. Deus, Ele começou a dizer, Elias. Parce que vous voyez que Élie, il mange. Porque você pode ver, Elias, ele come, ele se alimenta. Il va encore dormir. Então ele dorme, ele vai dormir de Il novo. va encore se coucher. Então ele vai deitar de novo. Élie, Dieu le réveille Élie encore. Então Deus, ele acorda Elias de novo. Dieu demande à Élie de encore manger et encore boire. Então Deus fala para Elias comer de novo e beber de novo. Et Dieu dit à Élie, E Deus diz a Elias, Élie, Elias, manger coma, parce que ton chemin est très long. porque o seu caminho ainda é muito longo. J'ai un message prophétique pour vous cet après-midi. E eu tenho uma mensagem profética para você nessa tarde. Vous qui êtes en train de penser que votre vie est en train d'arriver à la fin, Você que está pensando que a sua vida está chegando ao fim, j'aimerais vous dire que votre chemin c'est encore très loin. eu quero te dizer que o seu caminho ainda é muito longe. Votre chemin c'est encore long. O seu caminho ainda é longo. Dieu te donnera encore beaucoup des années de vie. Deus ainda te dará muitos anos de C'est vida. ça que Dieu a dit à Élie, ce n'est pas la fin. Foi isso que Deus disse a Elias, não é o fim. Ce n'est pas la fin, Élie. Não é o fim, Elias. Manger, Coma, élever, levante, marcher, ande, parce que ton chemin c'est encore long. porque o seu caminho é longo. J'ai cette parole pour votre vie cet Eu après-midi. tenho essa palavra para a sua vida nessa tarde. Votre chemin c'est encore long. O seu caminho ainda é longo. Élie, Elias, il s'est levé, ele se levantou, il commence à marcher, ele começa a andar. il a marché encore 40 jours et 40 nuits. Então ele anda 40 dias e 40 noites. Mais il va rentrer dans une caverne. Mas ele entra numa caverna. Lorsqu'Élie rentre dans cette caverne, Então quando Elias ele entra nessa caverna, Dieu lui parle à Élie. Deus fala com Elias. Élie, Elias, qu'est-ce que tu fais ici? o que você está fazendo aqui? Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Elias, o que você está fazendo aqui? J'aimerais parler avec vous. Eu quero falar com você. Dieu il est en train de vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire où vous êtes. Deus está te perguntando o que você está fazendo aí onde você está. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans cette caverne s'appelée dépression? O que você está fazendo nessa caverna chamada depressão? Vous voyez comment Élie, comment Dieu il va traiter Élie. Vocês podem ver como Deus vai tratar Elias. C'est la même manière que les psychologues aujourd'hui ils vont utiliser aussi pour soigner aussi les gens avec de la dépression. É a mesma maneira que os psicólogos usam hoje para curar as pessoas da Qu'est-ce qu'ils depressão. vont dire? O que eles vão dizer? D'abord ils commencent à parler, Então eles começam a falar, simplement pour commencer une conversation. simplesmente para começar a Mais conversação. après ils vont vous laisser parler. Mas depois eles vão te deixar falar. Et pendant que vous êtes en train de parler, Então enquanto você está falando, ça c'est une thérapie pour la guérison. isso é uma terapia para a cura. C'est la même méthode que le psychologue des psychologues a utilisé. É o mesmo método que o psicólogo dos psicólogos usam. D'abord il parle à Élie, Então primeiro ele fala com Elias et après il attend Élie parler. e depois ele espera que Elias fale. Si vous aimeriez être guéri de la dépression, Se você quer ser curado da depressão, parlez avec Dieu. fale com Deus. Racontez à Dieu qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie. Fala para Deus o que está acontecendo na sua vida. Peut-être vous ne pouvez pas parler à personne. Talvez você não pode falar com ninguém. Peut-être vous avez même peur de raconter les vérités qui sont dans le plus profond de votre âme. Talvez você não pode contar o que está mais no profundo da sua alma. Mais racontez cela à Dieu. Mas conte isso para Deus. Entrez dans votre chambre. Entre no seu quarto. Fermez votre chambre. Fecha o seu Et quarto. commence à parler avec Dieu. E começa a falar com Deus. Peut-être vous êtes en train de dire, mais j'ai jamais parlé à Dieu. Talvez você esteja dizendo, eu nunca falei com Deus. Je ne sais pas même comment parler à Dieu. Eu não sei nem mesmo como falar com Deus. Parler à Dieu, c'est simple. Mas falar com Deus é C'est simples. simplement commencer une conversation. É simplesmente começar uma C'est conversação. commencer, mais comment, en quelle position
je dois parler avec Dieu? Mas como, em qual posição eu tenho que falar com Deus? De la manière que vous voulez. Da maneira que você queira. Qu'il soit en genoux, Que seja de joelhos, qu'il soit assis, que seja sentado, qu'il soit en marchant, que seja andando, qu'il soit debout. que seja em pé. Commence à parler à Dieu. Comece a falar com Deus. Commence à raconter à Dieu tes défaites. Comece a falar com Deus as suas derrotas. Commence à raconter à Dieu où se trouve ta douleur. Comece a falar com Deus onde se encontra a sua dor. Où vraiment tu fais mal. Onde verdadeiramente você sente mal. Vraiment où les choses te blessent. Onde verdadeiramente as coisas te machucam. Où vous avez besoin de la guérison. Onde você precisa da cura. Si vous voulez être guéri de la dépression Se aujourd'hui, você quer ser curado da depressão hoje, racontez à Dieu fala com Deus. qu'est-ce que tu sens au profond de toi. Aquilo que você sente no seu profundo. Des choses que peut-être vous n'avez racontées à personne jusqu'aujourd'hui. De coisas que talvez você nunca contou para ninguém até o dia de hoje. Peut-être vous êtes en train de dire, mais est-ce que Dieu il va m'entendre? Mas talvez você está pensando, será que Deus vai me ouvir? Oui. Sim. Peut-être vous êtes en train de dire, mais je ne mérite pas. Non. Talvez você está dizendo, eu não mereço. Vous ne méritez pas, mais Jésus il t'aime. Não, você não merece, mas Jesus ele te ama. Je ne mérite pas, mais Jésus il m'aime. Eu não mereço, mas Jesus ele me ama. Nous sommes des enfants de Dieu. Nós somos filhos de Deus. Comme le groupe de louanges ont chanté une chanson dans la langue française cet après-midi. Como o grupo de louvor cantou uma canção em francês nessa tarde. Je ne suis plus Eu não sou mais esclave de la peur. escravo do medo. Je suis enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. Vous êtes enfant de Dieu. Você é filho de Et Deus. Dieu aimerait devenir votre E Père. Deus ele gostaria de se tornar o seu pai. Dieu aimerait devenir votre Père. Deus ele gostaria de ser o seu Et pai. pour qu'il puisse devenir votre Père, Para que ele possa se tornar o seu vous pai, devrez croire en lui. você tem que crer nele. Troisième, Terceiro, si vous voulez être guéri de la dépression. se você quer ser curado da depressão, 1er Roi, chapitre 19, verset 11. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Quittez l'isolement. Sai do isolamento. Si vous voulez être guéri de la dépression, Se você quer ser curado da depressão, quittez l'isolement. saia do isolamento. Pasteur, Pastor, mais les autorités m'ont demandé de rester confiné. mas as autoridades falaram para ele ficar confinado. Je ne suis pas en train de dire sur le confinement. Eu não estou te dizendo do confinamento. Je suis en train de vous dire cet après-midi. Eu estou te dizendo nessa tarde, Si vous voulez être libéré de la dépression, se você quer ser liberto da depressão, quittez l'isolement spirituel que vous êtes en train de vivre. saia do isolamento espiritual que você está Et vivendo. même l'isolement social. E mesmo o isolamento social. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont chez eux dans ces moments. Porque muitas famílias que estão nas suas casas hoje, Et vous-même qui êtes chez vous maintenant, e você mesmo que está na sua casa hoje, vous êtes parmi votre famille, mais vous êtes toujours isolé. você está no meio da sua família, mas você está sempre só. Vous ne parlez pas avec les membres de ta famille, de votre famille. Você não fala com os membros da sua família. Vous n'aimez pas vraiment être unis. Você não ama estar unido. Vous préférez l'isolement. Você prefere estar isolado. Quittez l'isolement. Saia do isolamento. Dieu il est en train de nous permettre Deus ele está nos permitindo que nous puissions ensemble, que nós possamos juntos, avec ceux qui habitent sous notre toit. aqueles que moram debaixo do telhado. Dieu est en train de nous donner une opportunité. Deus ele está nos dando uma Et oportunidade. cette opportunité, c'est de vivre en famille. E essa oportunidade é de viver em família. Si vous voulez être guéri de la dépression, Se você quer ser curado da depressão, quittez l'isolement. saia do isolamento. Quittez votre isolement. Saia do seu isolamento. Quittez l'isolement. Saia do isolamento. Et pour terminer, E para terminar, como se libérer de la dépression? se libertar da depressão? J'avais dit au début Eu disse no começo que nous devons
bien nourrir nos âmes avec la parole de E Dieu. nós temos que alimentar bem a nossa alma com a palavra de Deus. Nous devons parler avec Dieu. Nós temos que falar com Deus. Dieu te comprend. Deus, Ele te compreende. Peut-être Talvez, ta famille ne te comprend pas. talvez a sua família não te compreenda. Mais Dieu te comprend. Mas Deus, Ele te Il compreende. te connaît, Ele te conhece il te comprend. e Ele te compreende. Quittez l'isolement. Saia do isolamento. Et pour terminer, E para terminar, 1er Roi, 1 Reis, chapitre 19, verset 13. capítulo 19, versículo 13. Obéissez la parole de Dieu. Obedeça a palavra de Deus. Vous voyez, Você vê, Élie rentre dans une caverne. Elias, ele entra na caverna, Depuis d'avoir mangé. depois de alimentar, de comer. Peut-être ça c'est votre envie. Talvez essa é a sua vontade. Vous avez écouté la parole de Dieu Você ouviu a palavra de Deus cet après-midi. nessa tarde, Mais peut-être il y aura des personnes mas talvez terá pessoas qui, au lieu d'être guéries, no lugar de ser curado, ils vont rentrer encore dans leur caverne spirituelle. eles vão continuar entrando na sua caverna espiritual. Mais vous voyez qu'est-ce que Dieu dit à Élie? Mas vocês podem ver o que Deus disse a Elias. Elias, Qu'est-ce que tu fais o que você está fazendo ici? aqui? Élie, sortez. Saia. Élie, sortez. Elias, saia. Ça c'est un ordre de Dieu pour votre vie cet après-midi. Isso é uma ordem de Deus para a sua vida nessa tarde. Quittez l'isolement. Saia do isolamento. Sortez de l'isolement. Saia do isolamento. Sortez de cette caverne qui s'appelle dépression. Saia dessa caverna que se chama depressão. Obéissez aujourd'hui la parole de Dieu. Obedeça hoje a palavra de Deus. Selon la Bible, Segundo a Bíblia, lorsque Élie entendit Dieu, quando Elias ouve Deus, il a obéi. ele obedeceu. Il va quitter la caverne. Ele vai sair da caverna. Il va se mettre dans la porte de la caverne, sous la porte de la Então caverne. ele se coloca na porta da caverna. Et Dieu a fait E Deus fez quelques signes devant Élie. alguns sinais na frente de Elias. Un des signes Dos sinais était une tempête très forte de vent foi uma tempestade e um vento forte qui cassait les montagnes. que quebrava as montanhas. Mais Dieu n'était pas dans cette tempête de vent. Mas Deus não estava nessa tempestade. Un deuxième signe que Dieu donne à Élie. O segundo sinal que Deus deu a Elias, Dieu a fait un tremblement de terre. Deus ele produz um terremoto. Mais dit la Bible que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Mas diz a Bíblia que Deus também não estava no terremoto. Dieu a fait aussi apparaître des feux. Deus também fez aparecer fogo. Mais dit la Bible que Dieu n'était pas dans le feu. Mas diz a Bíblia que Deus também não estava no fogo. Mais soudain, Mas de repente, Élie entend une voix. ele ouve uma voz. Élie entend une voix qui dit, Ele ouve uma voz que diz, Élie, Elias, qu'est-ce que tu fais ici? o que você está fazendo aqui? Élie, Elias, prends ton chemin de retour. pega o seu caminho de volta. C'est ça que Dieu te dit. É isso que Deus te diz. Prends ton chemin en retour. Pega o seu caminho de volta. Retournez à avoir la même vie bénie que vous avez avant. Volte a ter a mesma vida que vocês tinham antes. Et Élie a obéi à Dieu. E Elias obedeceu a Deus. Est-ce que vous irez obéir à Dieu cet E après-midi? se você obedece a Deus essa tarde, Est-ce que vous irez obéir à Dieu cet après-midi? será que você vai obedecer a Deus nessa tarde? J'espère que oui. Eu espero que sim. Parce que si vous obéissez à Dieu, Porque se você obedece a Deus, vous serez guéri você será curado complètement cet après-midi. completamente nessa tarde. Vous serez guéri complètement de la dépression cet après-midi. Você será curado completamente da Si depressão. vous faites confiance en Dieu, Se você tiver confiança em Deus, dans le nom puissant de Jésus. no nome poderoso de Jesus. Amen. Amém? Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nós chegamos ao fim do nosso culto. J'aimerais appeler le groupe de louanges. Eu gostaria de chamar aqui o grupo de louvor. Ils vont chanter la même chanson qu'ils ont chantée dans la langue française, Eles vão cantar a mesma canção que eles cantaram na língua francesa. qui dit que je ne suis plus
esclave de la peur. que diz que eu não sou mais escravo do medo. Je suis enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. Pendant qu'ils chantent, Enquanto eles cantam, j'irai traduire pour vous eu irei traduzir para vocês que nous avons des gens dans le monde entier en train de suivre en direct avec nous. porque nós temos pessoas do mundo inteiro seguindo ao vivo conosco. Et il y a beaucoup de gens qui parlent que le E portugais. tem muitas pessoas que falam apenas o português. Et j'irai traduire pour vous la lettre de cette E chanson. eu irei traduzir para vocês a letra dessa canção. J'espère que vous avez reçu cette parole. Eu espero que você tenha recebido essa palavra. Cette parole, Esta palavra. qu'elle puisse rester gardée dans votre cœur. Que ela possa ser guardada no seu coração. Que cette parole puisse être protégée dans votre vie. Que essa palavra possa ser protegida na sua vida. Que le Seigneur Jésus Que o Senhor Jesus, puisse garder votre pensée. que Ele possa guardar o seu pensamento. Qu'il puisse vous garder en paix. Que Ele possa te guardar em paz. Et si vous êtes malade, E se você está doente, j'irai faire une petite prière pour vous maintenant. eu irei fazer uma pequena oração para Où você. vous êtes? Onde você está? Mettez la main sur votre tête. Coloque a mão sobre a sua cabeça. C'était comme si j'étais en train de mettre mes mains sur votre tête. É como se eu estivesse colocando a minha mão na sua cabeça. Je vous bénis cet Eu après-midi. quero te abençoar nessa tarde. Seigneur Dieu, Senhor Deus, j'expulse de cette vie eu expulso desta vida la dépression. a depressão. J'ordonne dans le nom puissant de Jésus Eu ordeno no nome poderoso de Jesus que toute dépression que toda depressão puisse quitter cette vie maintenant. possa sair dessa vida agora. J'ai dit maintenant. Eu disse agora. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Sois libéré. Seja liberto. Sois guéri maintenant. Seja curado agora. Et que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Le prochain dimanche, No próximo on domingo, va revenir encore. nós voltaremos. Et j'aimerais vous inviter E eu quero te convidar dans le prochain dimanche de ne pas rater notre réunion. que no próximo domingo não perca a nossa próxima reunião. Parce que j'aurai une nouvelle parole puissante pour vous Porque bénir. eu terei uma nova palavra poderosa para você. Et le groupe de louange va chanter. E o grupo de louvor vai cantar. Et je veux traduire. E eu vou traduzir. Cette chanson, elle est très belle. Essa canção ela é muito Que bonita. Dieu vous bénisse. Que Deus possa nos abençoar. Merci beaucoup Obrigado. d'avoir ouvert la porte de votre maison, Obrigado por abrir a porta da sua casa. de permettre que cette parole puisse atteindre votre maison. E permitir que essa palavra chegue à sua Que casa. Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Que Jésus. Deus vos abençoe no nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Je remercie Amen. toute l'équipe TNA. Eu agradeço toda a equipe DNA. Merci Daniel. O Senhor me envolveu por suas melodias. d'un chant d'amour, chant de délivrance, É um cântico de libertação diante dos inimigos. toutes mes craintes s'enfuient. E todos os meus medos eles fogem. Je ne suis plus esclave de la peur. Eu não sou mais escravo do Je medo. suis enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. Je ne suis plus esclave de la peur. Eu não sou mais escravo do medo. Je suis enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. Repita isso com você, eu sou Je ne filho de Deus. suis plus esclave de la peur. Diga, eu não sou mais escravo do Je medo. suis enfant. Eu sou filho de Deus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
nome escolhido. appelé par mon nom. Ainda me chamou pelo meu nome. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ele me adotou e eu sou da sua família. Ton sang coule dans mes veines. O sangue de Deus corre nas minhas Je veias. ne suis plus esclave de la peur. Eu não sou mais escravo do medo. Je suis enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. Je ne suis plus esclave de la peur. Eu não sou mais escravo do medo. Je suis enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. Je ne suis plus esclave de la peur. Repita isso, eu não sou mais escravo do medo. Je suis enfant. Diga, eu sou filho de Deus. Je ne suis plus esclave de la peur. Eu não sou mais escravo do medo. Je suis enfant. Diga, eu sou filho de Deus. Apenas um instante, se vous pouvez
rester peut-être 2 ou 3 minutes simplement. Se você puder esperar apenas 2 ou 3 minutos, o nosso irmão vai louvar a Deus com mais um hino. O Paulo, 2 minutes, le frère Paulo va chanter. o Paulo vai cantar uma música aqui em português. Paulo va chanter une musique en portugais. E para abençoar a sua vida, e assim nós terminaremos. Et pour bénir ta vie, ainsi nous terminerons. Seja abençoado essa tarde, sua benícia está permitida. Por toda a minha vida, Pendant toute ma vie, ó Senhor, te louvarei. Seigneur, je te louerai. Pois meu fôlego é a tua vida. Parce que Seigneur, mon souffle, c'est ta vie. E nunca me Je cansarei. ne serai jamais fatigué. Posso ouvir a tua voz. J'entends, Seigneur, ta voix. É mais doce do que o mel. Elle est plus douce que le miel. E me livra dessa cova. Elle me délivre de cette trou. E me leva até o céu. Il m'amène jusqu'au ciel. Já vi fogo e terremoto. J'ai déjà vu feu et tremblement de terre. Vento forte que passou. Des tempêtes qui est venue. Já vivi tantos perigos. J'ai déjà vécu dans des situations dangereuses. Mas tua voz me acalmou. Mais ta voix m'a calmé. Tu dá ordem às estrelas. Tu donnes ordre les étoiles. E ao mar os seus limites. Et la mer dans ses limites. Eu me sinto tão seguro. Je me sens très assuré, Seigneur. No teu colo, ó Altíssimo. Dans tes bras, Seigneur Tout-Puissant. Não há erros, nem forma que se vestem diante da tua voz. Qui puisse Não há doença, de maladie, culpa, ni culpabilité. que fiquem de pé diante de nós. Qui reste debout devant nous. Tempestade a tempête se acalma. Elle va s'y accalmer. Na voz daquele que Dans la voix criou de celui qui a tout créé. sua palavra. Parce que sa parole, É cura, sa parole est la guérison. escudo para os que Et en plus, sa parole, c'est un bouclier pour ceux qui croient. Aleluia. Cante conosco. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Seigneur, je te loue. Pois meu povo é a tua vida. Mon souffle, c'est ta vie. E nunca me cansarei. Je ne serai jamais fatigué de te louer, Seigneur. Posso ouvir a tua voz. Je puisse entendre ta voix, Seigneur. É mais doce do que o mel. Elle est plus douce
som, eu seguro em teu colo, Altíssimo. Templar de atribuição, não há verolhos, nem portas que se fechem de Deus e a sua boca na glória de Deus. Não adoeças, nem culpa, nem culpa fiquem de pé diante de Deus, e a tempestade e a tua